Olá, pessoal do Cobogós. Eu sou a Eva, uma das apresentadoras do podcast. Estou aqui com as incríveis Renata Galvão e Edilaine Almeida, sócias da Empreiteira Digital e também apresentadoras do Cobogós. Além delas, temos um convidado especial, Alê Duarte, terapeuta somático, educador e palestrante especializado em crescimento pessoal, com experiência internacional. O tema de hoje é fascinante, o poder da sua ideia. Vamos explorar desde a concepção até os desafios da implementação. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Alê. Como está se sentindo hoje? Estou pronta para iniciar quando quiserem. Obrigada, Eva. E aí, Alê, como está se sentindo hoje? Bem-vindo ao Cobogós. Obrigada por estar aqui conosco. Um prazer recebê-lo, uma honra. O prazer é meu, estou me sentindo muito bem, bem acolhido, nutrindo as ideias. A gente já conversou um pouquinho. A gente já bateu um bom papo aqui, enquanto a gente arrumava, para começar. Alê, então assim, já que a gente vai falar de ideia, tema bom, gente. Te pergunto, o que é uma ideia? O que é uma ideia? Assim, eu não vou trazer nenhum conceito de dicionário, mas eu acho assim que o termo ideia ele cabe muito mais do que ele é descrito, né? Porque tem muita gente que acaba falando, tem uma ideia quando está num sufoco e fala como é que eu saio desse sufoco. Tem uma ideia quando ele tem um projeto para frente que ele está querendo fazer. Tem uma ideia de um sonho que eu quero construir. Então a ideia, a palavra ideia, ela cabe muita coisa. E eu acho o que é importante entender sobre esse processo de observar as ideias é a individualização daquilo que a pessoa considera como ideia. Muitas vezes é fora até da descrição, mas ele chama aquilo de ideia. A gente vê bastante com criança isso, né? Eu trabalho bastante com criança também, e você vê a criança generalizando que tudo que eles fazem, que vão fazer, como se fosse uma ideia. Tive uma ideia. Então, por trás disso, basicamente tem um desejo. Quando a pessoa tem um desejo de alguma coisa, fala assim, tem umas ideias. Fala, tem um desejo. Fala, então fala qual a ideia que você tem. Ela consegue se identificar aí e começa a trazer um pouco mais para frente. Tem uma ambição, tem uma intenção. Realmente, é como se eu estivesse pegando, isso é o que eu faço um pouco, todos esses processos intencionais que são mais complexos, eu acabo trazendo para o lugar da ideia. Isso é mais fácil de seguir. Você hoje está com um novo trabalho também, que é o poder da sua ideia. Conta um pouquinho pra gente, assim, o que você explora nesse trabalho com as pessoas. A minha ideia, a minha intenção com esse trabalho, seu desejo, é ajudar as pessoas a entenderem como é que são os seus próprios processos quando tem uma ideia. Quer dizer, esse trabalho, o poder da sua ideia, ele tanto é um poder que uma ideia tem em fazer você se elevar, como é um poder que essa ideia tem de fazer você sucumbir, você perder suas forças. Quer dizer, tem a ideia, que seria um ser vivo dentro, e tem o hospedeiro. Se essa ideia é muito forte e o hospedeiro não consegue entender muito bem como é que ela funciona, então ele acaba sofrendo um pouco e não sabe por quê. E quando a gente começa a entender um pouco mais desse processo que cada um tem quando tem uma ideia, diferente de um para o outro, de uma hora para outra, de uma circunstância para outra. Mas quando a gente sabe como é que funciona para aquela pessoa, poxa, dar a mão para aquilo ajuda tanto ela a se elevar, ou até desistir da própria ideia, ou até, sei lá o que ela quer fazer com a ideia, mas ela entender que é um processo, é uma jornada, são pequenas jornadas, médias ou grandes, que ela tem quando tem uma ideia. E você falou de dor, que ela pode tomar dor, esse hospedeiro pode não estar preparado.
E como que a gente sabe que a gente não está preparado, que a gente está preparado? Sabe, eu não tenho nenhuma estatística disso aí, mas eu acho que, para uma grande maioria, as ideias geram muito mais dor do que uma alegria. Por isso tem muita frustração, que é uma ideia que ficou para trás. Tem muita gente que não gosta nem de falar das próprias ideias, tem vergonha de trazê-las para frente. Mas eu acho que quando a gente começa a cuidar dessa relação entre a ideia e a pessoa e o ambiente, né, isso faz com que tenha uma integração melhor para um processo criativo, um processo de crescimento. E, de novo, é individualizado. Você já teve uma dor com uma ideia sua? Um monte. Gente, é um monte, óbvio, mas eu acredito, acho que até pelo trabalho, né, de autoconhecimento, tenho lidado bem, né? Algumas, óbvio, eu consigo pôr em prática. Outras nem tanto, acho que fica naquela caixinha, a gente falou um pouco sobre a incubação, né? Elas ficam ali nessa caixinha incubando, em algum momento pode ser que funcionem e que se tornem reais ou não. Mas eu não sei, as pessoas têm, talvez, aí eu queria saber, ali da sua visão, a gente categoriza essas ideias individualmente, porque geralmente eu tenho uma ideia e eu mesma falo, ixi, isso aqui sem condição nenhuma de seguir adiante. O filtro. Que assim, loucura vale a pena? minha. Eu falo assim, nossa, viajei tanto agora, fui longe. E eu me considero, né, modéstia à parte, uma pessoa criativa. Mas eu não sei, e eu acho que talvez isso facilite o processo até de lidar com essas possíveis frustrações, né? Então eu categorizo aqui e coloco em caixinhas. Essa aqui eu acho que é bem doida, né? Acho que não vai acontecer, mas seria legal, deixa ela aqui. E tem outras que não, são mais práticas, outras que você consegue aplicar, né, muito mais no dia a dia, que são mais simples também. Sim. Acho que tem essa coisa também do que é mais simples e mais rápido até de implementar, e aquilo que talvez exija uma construção muito maior. Então, não sei se as pessoas fazem, se isso facilitaria mesmo, né? Eu acho que facilita muito. Eu divido as ideias baseado na complexidade delas. E a complexidade, assim, da simples até uma mais complexa, o que ela necessita, o quanto ela abrange. Então, por exemplo, eu pensar que eu vou ligar uma luz ali na sala, apertar o interruptor, falar assim, poxa, isso aqui tá escuro e tal. Tive uma ideia, eu vou acender a luz. Eu vou lá, clico e falo, isso é uma ideia fácil, simples. Uma ideia. Mas, se eu vejo que tá escuro, eu falo assim, poxa vida, tá escuro. Tive uma ideia, vou acender a luz. Poxa, mas o interruptor tá lá do outro lado da casa. Peraí, deixa eu ir lá, vou lá e acendo. Se eu estou na mesma circunstância, tá escuro, precisa acender a luz. Poxa, mas eu tenho que discutir com o cara que está ali segurando a caixa de luz, eu tenho que entrar numa negociação com ele porque eu não paguei a luz, então já começa a criar, essa ideia já tem uma extensão, já tem uma coisa mais complexa. Então, é importante que a pessoa, quando vê uma tarefa que é super simples, ela entender qual que é a complexidade do que ele diz que é simples. E quando a pessoa subestima isso, ou fala assim, eu vou fazer o que eu posso, começa a perceber que tem uma dificuldade enorme para colocar as ideias para frente, mas ele ainda não percebe que aquela dificuldade está relacionada à complexidade, não a ele mesmo. Porque quanto mais complexa uma ideia mais ele vai precisar de recursos internos e externos para lidar com essa ideia. Mas a subestimação de que a ideia pode ser complexa, porque a pessoa fala assim, não, isso é simples, fácil. Se o cara fez, eu faço. Sim. E aí o que acontece? A coisa não vai para frente. E esse acúmulo, essa repetição de frustração faz com que a pessoa se sinta mal ou até julgada. Isso entra como se fosse um débito interno. Sim.
a pessoa se sente em débito e fala assim, sabe, eu nem vou ter mais ideia porque isso só passo vergonha. Então, desvendar essa É verdade. complexidade, ela faz parte desse processo, assim, de trabalho também. Faz. É É, importante desvendar. O desvendar essa complexidade faz parte de checar essa realidade do que é que está acontecendo, quem está sendo envolvido, para que serve essa ideia. São perguntas super simples, que até a gente vai pensar nisso. Mas muitas vezes a gente percebe no outro. Isso é mais fácil identificar no outro do que na gente mesmo. E a proposta é o poder da sua ideia. E aí, nesse caso, você como terapeuta somático, como que acho que as pessoas ainda conhecem pouco o termo somático, né? Como que isso é tão importante para essa questão de desenvolvimento de uma ideia? A parte da terapia somática, ela tem uma ligação com a ideia corporal. E com a ideia corporal a gente pode pensar como se fosse o corpo em movimento, mas também a gente pode entrar um pouco mais fundo e ver a carga energética que acontece dentro desse corpo. Então, por exemplo, se eu estou lidando com uma questão mais somática, com uma questão mais energética, assim que eu tenho uma ideia, eu passo numa primeira fase, que é uma fase de prontidão. Quer dizer, eu tenho uma ideia, eu vou fazer isso. Então a carga energética, ela aumenta. E no que ela aumenta, ela pode criar um maior desconforto. E a pessoa não consegue segurar aquela carga energética, ou ela passa por um processo mais impulsivo de vou fazer, deixa eu ver o que eu faço e deixa para lá, ou ela começa a sofrer, porque esses inícios tem muito ouro em relação a entender como é que eu estou sentindo em relação a uma ideia, o início de uma ideia, mas também tem um conhecimento, um autoconhecimento sobre o quanto eu aguento dessa ideia. Sabe quando a gente tem uma ideia e fala assim, cara, essa ideia é muito boa, nossa, você vê até no jeito de falar. A empolgação, assim, né? O entusiasmo. Eu vou fico assim, eu sou Todo essa. café é isso, né? Eu vou começar. Eu nem comecei a fazer nada, Você mas já fica só louco, né? Assim, Possibilidade. a possibilidade gera energia interna. Aham. E tem pessoas que quando tem essa energia manda um sinal pro cérebro e fala, perigo. E aí ela fala, ela trava. não, isso não é para mim, os outros são melhores. E essa é a parte que a função terapêutica pode ajudar muito. Como é que eu posso abrir essa possibilidade para a pessoa entender esses estados mais de prontidão do corpo, energético, que vão dar um conforto e a ideia, então, ser um pouco mais amigável para ele. Sim, ele negocia, na verdade, né? Exatamente. Aí, já teve... acho que todo mundo já passou, né, por isso, né? De certeza. deixar para depois. de escanteio depois. É. E também tem aquele caso, quando a gente tem muita ideia, e eu falo que nós duas né, temos muitas ideias também. Fala muito, né? Às vezes a gente fala, mas a gente tem muita ideia, né? A gente tem que ser seletivo com as ideias também. Como que você vê isso? Chega uma hora que quando a gente tem uma ideia atrás da outra, primeiro, muito cuidado para não julgar, né, a pessoa em relação às ideias que tem, porque aquilo faz parte da alma dela, faz parte do ser, é uma parte da identidade. Mas quando se tem muitas ideias assim, vai chegar uma hora que essa quantidade de inícios e possibilidades, ela vai começar a funilar para um momento de essa é mais intencional. Uhum. Então existe uma seleção Natural. em relação à intenção que eu tive inicial, ao momento para iniciar a ideia. Não é para terminar, para iniciar. Quer dizer, seria uma ação intencional. Agora, vamos pegar um outro caso. Eu tenho várias ideias. E
E quando eu chego um pouco mais para frente, essas ideias já perderam força, mas eu fico iniciando. Então eu começo a ter um certo desgaste, não sei se essa palavra certa para se colocar aqui, Sim. mas tem um desgaste de credibilidade, porque acaba fazendo várias coisas que muitas vezes não tocam a própria pessoa. Não tem nenhum impacto fora, que não é nem o que eu quero dizer, mas ela não tem nenhuma âncora interna em relação àquele significado para a pessoa. Que é um pouco do que acontece com nas mídias sociais, por exemplo. Os jovens, eles acabam adotando várias ideias de outras pessoas porque está no bolo, está na massa. E quando você vai ver, essas ideias que eles adotam não tem nem sentido para eles, mas eles adotam porque tem uma relação a um tipo de pertencimento, por exemplo. Tem uma função de pertencimento, mas não tem muita função em relação à intenção de identidade com a ideia. Que interessante, gente, já estou tendo várias ideias aqui. Ale, uma coisa, as ideias, elas são estimuláveis, né? Ou as pessoas, elas têm um dom, todo mundo é criativo, todo mundo tem ideias, isso é potencializado ou não, ou menos potencializado de acordo com os estímulos? Eu acho que sim, tem... o que eu acredito, não dá para... Mas quanto mais o ambiente cria situações para que o outro possa interagir, naturalmente o processo de interação com esses elementos gera por si novas ideias. Então é como se alguma pessoa observasse o ambiente e fala assim, eu estou sentindo uma necessidade aqui. Então já vem assim, como é que eu faço para sair dessa necessidade? Está relacionado à sobrevivência, mas a sobrevivência também tem uma ideia para eu sobreviver. Eu preciso achar uma ação. Lembra que eu estou generalizando várias funções e ações relacionadas à ideia. Mas é mais ou menos como a gente funciona. Tive uma ideia para sair dessa história. Mas na mesma situação, uma pessoa que está muito mais confortável, que não tem assim tantos disparadores de medo, ela começa a ver assim, quais são as outras possibilidades para esse ambiente para a gente ficar muito mais. Tive uma ideia, vamos juntar tudo isso e fazer. Já não é uma ação reativa de como é que eu elimino o inimigo, mas agora é como é que eu faço para entender. E isso está relacionado muito à capacidade de cada um da complexidade que cada um tem de olhar o mundo. Então, quando é muito limitado, linear, a coisa fica mais na sobrevivência. Quando é muito mais abrangente e começa a ver possibilidades, então a coisa fica um pouco mais progressiva. Então depende muito de cada um. Todos vão ter, mas a qualidade vai diferenciar. E assim, para ter uma ideia é necessário criatividade? Não, eu acho que não. Pode vir dessa necessidade que você acabou de falar. Se a gente pensar que a criatividade, a gente vê aquelas pinturas bonitas, aquelas situações, esse gerar algumas coisas, né, o que vai se replicando, seja a criatividade. Então, vamos reconsiderar, mas existe a criatividade que muitas vezes ela é única para se resolver uma situação e a partir disso o impacto é maior. Então eu venho com uma necessidade de resolver um problema, é uma ideia só que eu tenho, mas aquilo tem um impacto tão grande que eu posso usar essa mesma ideia várias vezes e eu não preciso nem estar assim tão criativo, porque ela mesma já tem um poder, já tem um algoritmo interno ali que já tem um potencial enorme de organização. E quando a gente fala, né, o poder da sua ideia, como que a gente sabe que aquela ideia tem poder? Essa é uma boa pergunta, hein? A gente vai saber, se a gente for para frente com ela e vai ver qual que é se ela realmente, a gente não está viajando em relação à ideia, mas a gente vai perceber o poder dela, se foi bem tratado. E a gente vai perceber o poder dela quando a gente não faz nada. Aquilo vai dentro da gente, puxando, ocupando espaço na memória, vai mandando sinais e fala assim, você deixou isso para trás, pô, isso aí era bom. Então,
ele tem um poder de desorganização também. Então é importante ver que a gente sabe que uma ideia é boa quando às vezes ela fica atuando dentro da gente, que é muito melhor a gente colocar para fora e testar do que deixar lá dentro. Às vezes eu até brinco com algumas coisas, mas vamos colocar assim, é como se a gente tivesse um depósito de lâmpadas apagadas. Que são as ideias que a gente não usou, que a gente tem e ficou ali, né, dentro de uma situação. Uma hora essa lampadinha acende ali e vai para frente. Mas muitas vezes tem algumas lâmpadas internas que começam a aquecer, criar um problema. E aí é como se a nossa criatividade começasse a se encolher, porque tem um processo de entropia acontecendo por causa de uma ideia que a gente não colocou para frente. Por exemplo, tem muita gente que tem uma frustração profissional, que fala, poxa vida, eu deixei de fazer tal matéria, fiz a outra porque meu pai e minha mãe eles me mandaram fazer. Estou passando tantos anos e nunca coloquei isso para frente. É uma direção, mas vamos colocar isso como se fosse uma ideia, porque vem mais ou menos a mesma intenção. Isso pode deixar a pessoa tão frustrada por muitos anos que é até melhor ela voltar para aquilo e começar a explorar um pouco mais ou fazer as pazes, integrar o que tem por trás dessa ideia que a gente não colocou para frente. E como que a gente descobre isso? Tem que dar uma voltinha para trás, tem que dar uma ré para o passado, com certeza. E entender que a ideia que não foi usada não é muitas vezes para ser feita, mas é para ser sentida ou organizada em relação ao que significou aquilo. Por exemplo, algumas situações, vamos pegar essa história de carreira, né? Que a pessoa escolheu uma outra rota, né? E a pessoa assim, devia ter feito medicina, ou devia ter feito música, sei lá, o que a pessoa quer fazer. E aí quando você chega lá, a música já nem faz mais parte da vida dela, mas ainda está muito forte. Então você começa a procurar um pouco mais o que tem por trás disso, a pessoa fala assim, sabe o que é? Eu estou muito machucado com a forma que foi me colocaram para fazer outra coisa. Então o negócio não é necessariamente a música, ou fazer a música, fazer a medicina, é mais a forma. Então me fala mais como é que foi essa forma. Poxa, foi uma vez que eu estava tão animada para fazer tal coisa, e meus pais nem me perguntaram se eu gostava ou não, já me colocaram numa outra carreira, e parece que aquilo ficou para trás. Bom, você falando sobre isso agora, o que acontece, e assim explora um pouco mais esses temas para entender os assuntos que estão ali subjacentes àquela capa inicial. Nossa. Só que a gente só consegue saber isso quando a gente desce para lá. E aí começa a perceber que a ideia da pessoa era mais falar para os pais que ela estava querendo uma coisa assim, que ela descobriu uma coisa para ela que ela gosta, e eles não ouviram. Então eu voltaria para aquela ideia de falar sobre um achado, do que sobre a ideia de fazer a faculdade X. Nossa. É uma baita diferença. É muito interessante, né? Eu também viajei. Fui longe. Sensacional. Eu tive a mesma sensação que você, principalmente pensando em todo esse contexto que o Ale está trazendo, e pensando assim no universo também do empreendedorismo, né? E das pessoas que a gente convive, né? Os empresários que a gente trabalha, que tem empresas. Muitas vezes as pessoas estão conectadas ali nos grupos empresariais, mas não se conectando dentro dessa relação de autoconhecimento que você está colocando aqui, né? Então, às vezes as pessoas pensam, não vou fazer terapia, para que eu vou fazer terapia? Né? E o processo terapêutico ele é muito importante no reconhecimento desse lugar. Né? Também é uma outra forma de abordar, né? Inclusive nesse processo criativo, né? Porque, como você comentou ali, conforme você não vai dando voz ou atenção, um pouquinho de luz, né? Nessa lâmpada aí,
isso também faz com que você tenha uma tendência a ser menos criativo, né? Por medo ou por não ter, talvez, trabalhado ou negociado essas ideias, né, anteriores. E muitas vezes acaba também a falta de viver as próprias ideias. Primeiro que não tem uma fórmula linear, como eu estou dizendo, mas o que pode acontecer, assim, existe uma projeção no outro que está na sua equipe, junto com, trabalhando nesse empreendedorismo, de que como é que o outro pode ou não possa, e na verdade os dois podem. Só que o ambiente chega a cria uma certa competitividade e a pessoa acaba não criando pela animosidade que está sendo gerado em alguma coisa que ela nem sabe dessa ideia, nem que ela não foi sabe o que vivida. né? Não sabe. Não sabe o que é. Presa no que não viveu, né? Uma lâmpada apagada que ainda está atuando dentro dela. Gente, vamos acender essas lâmpadas. Acende, gente, faz uma ligação. E esses processos, esses espaços muito competitivos também geram inibem para algumas pessoas mais sensíveis, uma pessoa que é mais introvertida e tal, inibe a possibilidade de colocar para fora algumas ideias fantásticas. Verdade. Essa lâmpada apagada, né, assim, do que eu estou entendendo, a gente, mesmo que a gente não vá, a gente acende a lâmpada, mas a gente não precisa colocá-la em prática, né, mas a gente precisa reconhecê-la. Isso. E assim, quando essa lâmpada ela não é reconhecida, o que isso pode trazer para uma pessoa? Quais são as consequências? Assim, nem toda ideia que vem a gente, né, vai atuar, né? Às vezes o mundo muda muito rápido e aquilo vai ficando para trás, então tem uma passagem, mas tem algumas que elas vêm de um lugar muito mais profundo da gente. Então essas daí são importantes a gente dar uma parada, olhar. Às vezes eu falo assim, quando é muito intenso, eu não sei o que fazer, você dá uma reverenciada para ela, assim, ó, bem, fala assim, eu te reconheço aí, não tô dando conta, vamos tudo bem. Tô sabendo, você tá aí dentro de mim, uma boa. Talvez não seja o momento, né, mas ela segue ali. Vamos dialogando que as coisas vão começar, e aí começa a perceber essa amizade com esses processos internos. Lembra, a ideia é como um processo vivo, uma entidade viva. Então precisa ter uma comunicação. E aí, pequenas lâmpadas que estão ali escondidas já começam a acender, mas aí surge uma outra pessoa, ela vem, já começa a trazer alguma conexão. E aquilo começa a ficar assim mais fácil, né? Vamos dar um exemplo aqui. Teve várias situações que eu tive algumas ideias que eu falei assim, cara, essa ideia é muito legal. Pô, mas não vou nem me arriscar a falar aqui sobre isso, por qualquer motivo. E eu lembro uma assim que eu falei assim, gente, eu juntei um grupo de pessoas que estavam fazendo uma assistência do curso, falei, cara, eu achei a lâmpada do Aladim aqui. E falei, mas o que eu falei com tanta empolgação, mas eu não vi um sinal. E ali eu falei assim, o que esses caras estão pensando sobre mim? Eu acho que o seu auto-julgamento, na verdade. Meu auto-julgamento. E realmente, eles não tinham entendido nada do que eu tinha falado. Não conectaram aquilo com um contexto maior. E eu estava assim um pouco, ou muito além, ou muito aquém do momento. Então aquilo, assim, é um estímulo para ficar com a boca fechada da próxima vez, mas a gente tem que forçar um pouquinho. Agora, tem outras situações que fala assim, cara, nem vou colocar essa ideia para frente. E aí, quando você coloca, e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, putz, é legal. Não, vamos por aqui. Legal, E dá até um arrepio só de pensar, porque ele mexe com a alma da gente, né? Olha aí, gente. E eu que pensar que tive uma ideia já faz uns 20 anos de criar um fio dental com sabor. Um palito com sabor. Olha quanta coisa louca, né? A gente pensa. Mas é muito. Eu tenho um amigo meu, a gente ficava pensando em coisas que a gente pudesse criar para revolucionar o mundo. Isso já tem uns 20 anos, mas muito legal. Agora, as ideias.
existe assim não sei se é uma estatística, mas pela sua experiência, um tempo de vida, ou elas vão sempre ficar ali, né, nessa incubadora ali, ou existe um tempo em que elas, né, por si só, eu que faço esse movimento, ou isso, com o passar do tempo, não sei, ela movimenta, ela deixa de existir ou de fazer tanta diferença para mim. Tem um tempo assim que eu possa. Tempo de vida? É um tempo de vida? Tem. Eu acho que tem um tempo relativo. Vamos pensar na ideia de um jardim e que a ideia seja uma semente. Então a semente está ali, um brotinho. Então ela, se é uma semente de girassol, ela tem uma projeção para ser um girassol e esse girassol tem um tempo para crescer e vai, não é? Agora você tem ali também uma sementinha de um árvore, um carvalho, Sim. alguma coisa, e você fala, ele tem uma projeção, mas é uma projeção mais longa. Então são processos que muitas vezes a gente não pode acelerar pela natureza da semente. E pela projeção que ela tem, e pelo ambiente também. Então, tem algumas ideias que elas precisam de um tempo de... Não chega a ser de uma incubadeira nem nada, mas é um tempo de maturação. Então, realmente, tem algumas ideias que são super geniais que acontecem muito rápidas. Outras precisam de muito tempo. Então, eu vejo assim que depende da natureza da semente. Gente, isso é pra vida! Meu Deus, coisa boa! Excelente, legal, né? Eu achei maravilhoso. Não, tô curtindo muito esse podcast. A gente vai sair daqui, não, fantástico, fantástico. Já tô aqui, ó. Além das ideias, né? Aprendendo muito. Super. Muito. A gente tem um processo dentro da nossa empresa de como colocar as ideias no papel, que eu vou te contar aqui. Conta. É verdade. Vou até tomar aqui Toma água aí. Muitas pessoas buscaram a gente, assim, durante a trajetória, para tirar uma ideia do papel. Então, eu ouvia, assim, muitas vezes as pessoas, fala com a Renata, porque a Renata vai conseguir tirar a sua ideia do papel. O que eu faço? Eu sou só uma facilitadora, né? Assim, eu sempre percebo que a pessoa precisa de ajuda para conseguir materializar aquilo que ela tá pensando. Então, eu brincava ajudo a pessoa a fazer o download da cabeça dela pro papel. Então, o que eu fazia? E a gente hoje faz juntas, né? O Sim. Business Model Canvas, que é uma ferramenta de modelagem de negócios, ele tem lá 3 áreas, né? Uma é a proposta de valor. Então, pensando assim, a gente faz do ponto de vista técnico isso. Do ponto de vista terapêutico, como que eu tiro uma ideia? Como que eu começo a pôr em prática, assim, um passo a passo que você vê que você dentro da sua metodologia, né? você recomenda que as pessoas... Além de, claro, né? Sim. Fazer o seu curso, o seu workshop também. Não, mas eu acho assim que você falou assim, você falou uma coisa importante, né? Que você criou criou uma metodologia que ajuda seus clientes a colocar as ideias para fora. Então, o que a gente tem aí é uma ideia de uma profissionalização, uma metodologização do processo de cada um de ter uma ideia. E que é importante, porque a gente precisa de muito mais dessa profissionalização das ideias, porque tem muita gente e tem muitas ideias. Então, o método, no final das contas, é que vai fazer a grande diferença para cada um. Se eu vou, assim, num processo ou terapêutico, sem um método, ou uma parte de negócios também, em relação a negócios, se eu tenho um método que cria muita opressão, ou que eu tento puxar o máximo das ideias, eu já vou sair com uma outra qualidade. A criança vai ter a pessoa vai ter uma outra qualidade de ideia dentro desse processo. Então, é importante o método, e na parte terapêutica, eu não vejo assim tanta diferença, porém, dependendo da linha terapêutica, eticamente, você não vai à frente. Você não vai à frente do cliente para falar assim, poxa, essa ideia é boa, vamos para frente. Você precisa dar uns passos atrás, porque senão você acaba induzindo pela transferência que você tem com o cliente, induzindo ele para um lugar que muitas vezes nem ele está seguro. Então é assim,
tem um acompanhamento, uma facilitação, que não é necessariamente a materialização da ideia, mas é começar a trazer um foco para como ele está sentindo em relação à ideia e ele processar isso daí. Que no business pode ser muito diferente, assim, ó, gente, eu tenho um tempo restrito, você quer fazer, tô te pagando não sei quantos milhões de dólares para fazer isso daí, eu sou especialista nisso e a pessoa tá ali para isso também. Gostei dos milhões de dólares, sim. Mas sabe o que é muito curioso? Assim, revendo, né, o processo, eu sempre brincava também com os clientes, porque quando a gente ia montando ali o quadro do Canvas, eles iam se transformando. Então aquela cara que tava com aquele sorriso, ia começando a ficar preocupada. É porque você tangibiliza ali um pouco mais, né? Exatamente, né? Porque até onde tá na questão do propósito, é legal, eu tô identificando. Depois que eu preciso ver o que todas as questões que aí já entra no pensamento, acredito que na complexidade, às vezes a pessoa não sabe lidar com aquilo. Então eu vi muitas pessoas abandonando mesmo as ideias. E aí eu vejo que isso é muito importante. A gente precisa estar preparado ou fazer um trabalho em paralelo para que se consiga tirar realmente uma ideia do papel. Eu acho muito legal isso daí. E acho que tem um elemento importante, além da complexização, que é nesse processo que a gente está conduzindo, facilitando em relação à ideia, é a relação de poder que a gente tem sobre a pessoa. Quando o nosso poder é muito maior, eu falo assim, eu tenho a tal da metodologia, eu sei qual que é, o outro lado começa a ficar muito passivo. Então, essa passividade muitas vezes faz com que gere assim, uma insegurança em relação a colocar as coisas que realmente são necessárias para ele. Então, como é que eu faço para ter esse diálogo sem que eu tenha uma metodologia muito formatada? Como é que eu faço para criar esse processo mais orgânico? Para que seja mais fluido, né? Para que seja... isso é interessante, inclusive, para a gente. Muito bom. Muito Porque tem bom uma hora que a ponto. gente precisa entrar no passivo e ele no ativo para poder... Então, começar a falar, e você peguei esse pedacinho aqui, esse pedacinho, você falou... A pessoa desiste, né? E às vezes a gente pode não estar preparado para lidar com essa, né, essa trava, essa paralisação que a pessoa vai ter também. Eu penso que essa sutileza, né? Esse cuidado e a forma que faz a diferença. Tem uma coisa interessante, às vezes quando a gente está conversando... uma sessão ou numa facilitação das ideias, qualquer coisa desse tipo, você já deve perceber isso também. A pessoa começa a falar, não, olha, eu fiz isso, aquilo ali, eu acho que poderia ser assim, assim, assado. Então parece uma coisa meio definida, mais assertiva, e depois cai mas também tem uma outra coisinha ali. Ele joga meio de canto ali, by the way, pum, fala alguma coisa ali de canto, e você fala assim, opa, me fala sobre isso daqui. Aí você vai ver que provavelmente esse aqui pode ser o fio condutor de toda a ideia ou que está ali por trás. E não aquilo que ele traz para frente. É um iceberg. É um iceberg. Então ele tem que entrar exatamente nesse outro lugar para entender esse, by the way, joga de lado assim. Porque esse descaso, muitas vezes, ele tá, se minimizar e descaso, está relacionado a um medo de... vou falar por falar, sabe? Aquela coisa que os caras falam lá do mineiro. Mas é um pouquinho, um pedacinho aqui e tal. E você vai ver, minha família é mineira, então... E o medo a gente tem que aprender a lidar com ele. A gente consegue eliminar o medo? Como que é esse processo? Acho que a gente tem que acostumar a ir com um gelinho na barriga no mínimo. Bastante terapia pra gente conseguir lidar com esse processo. Mas o medo ele é positivo. Eu penso que também é essa dosagem, né? Porque o medo ele também impulsiona, né? E o medo também deve gerar ideias. Mas eu quero dizer assim também que o medo não pode ser colocado dentro do domínio terapêutico, senão isso aí vai trazer gera uma confusão muito grande. O medo ele está relacionado a uma condição muito maior que a parte terapêutica. E muitas vezes alguns mentores, algumas pessoas têm aquelas pessoas que têm um super medo, mas o cara tem uma vontade que é 1% assim, sabe? 49% de medo e 51% de vamos lá. E vai. E a coisa sai assim, fantástica.
Muito bom. E a pessoa fala assim depois, putz, quase eu desisti, o que eu tava fazendo? Como eu ia desistir de uma coisa dessa? Graças a Deus eu não desisti. A gente viveu isso, né, Rê, na criação da nossa plataforma. A gente contou um pouquinho para você do Let's Move 360. Para criar uma plataforma, nós, duas mulheres, né, empreendedoras, a gente não conhece muito, né, da tecnologia em si ali, trabalhar com desenvolvedores, né, desenvolvimento de uma plataforma nova. Então, isso dá medo mesmo. Colocar a sua ideia, né? Pôr a ideia, tirar do papel. Isso dá um friozinho na barriga, é o medo. E tem coisas que vão dar errado, que vão ser corrigidas, Exato. Não vai sair de primeira daquela forma como você imaginou, e aí você fica, desisto disso, né? Vamos para São conflitos. Outra, são conflitos constantes, né? Até você se encorajar, né, de falar, não... falar, eu vou, é o 51 ali, né? Nesse processo, inclusive, do Let's Move, assim, até ele nasceu, foram 3 anos, né, de planejamento. Quando ele nasceu, a gente teve questões que a gente teve que ajustar de tecnologia, né, porque na cabeça, né, de quem tem a ideia, ele vai nascer já funcionando do jeito que você imaginou. Né? Vai ser perfeito. E aí vão ter coisas que a gente vai ter que olhar. Então, assim, eu tive que passar também por um processo de, naquele momento em que os problemas apareceram, reapaixonar pelo projeto. Sim. Né? Porque os problemas, eles ficam... Seguir acreditando. Ai, meu Deus, e seguir acreditando, se reapaixonar pelo projeto e falar assim, tá, eu vou fazer aqui 1% por dia do que eu preciso fazer para começar a corrigir, né? Então, eu algo penso que é o propósito. Eu penso que seja isso, talvez, né? Você pode dizer mais. É o propósito? É aquilo que você enxerga como maior? Que você fala, não vou desistir, porque eu tenho certeza que isso vai gerar um impacto, não sei, social, para uma comunidade ou para o meu negócio. É essa força que é a força indutora de uma ideia? Eu acho que tem essa força que ela não está relacionada com a ideia em si, mas ela está relacionada com aquilo que carrega e ajuda a desenvolver a ideia. Então, esse esforço, porque a gente precisa ter um esforço enorme para botar uma ideia para frente, né? Sim. Existe esforço emocional e tudo mais. Sim. E isso não está necessariamente relacionado com a energia que a ideia dá, mas muitas vezes com o histórico que a gente tem de outras ideias que surgiram e tal. Então, quando você diz assim, que fala, poxa, para botar essa ideia para fora, para colocar isso, foi difícil, alguma coisa, eu já vejo assim, esse reapaixonar como uma revisão dos passos do desenvolvimento da ideia. Que foi o que aconteceu, né? E aí essa parte que é de colocar para fora essa ideia, ela não está numa fase inicial, ela já está numa fase muito avançada de uma ideia que gera uma confusão. É como se a árvore tivesse crescido, as flores e o fruto ali. Então a árvore começa a pensar, puxa vida, eu não fiz nada até agora, deixa eu voltar para a semente, acho que eu preciso virar a semente de novo. E na verdade a árvore está com medo de soltar aquele fruto para fora. Imagina uma árvore com medo de soltar o fruto. Isso acontece se esse processo todo não for... Ele aconteceu muito embolado, com muito medo, com muita, sabe... muita nuvem, também, crenças. Exato. Então, quando chega na hora da propagação, que é um dos estágios dessa ideia, quando chega na hora da propagação, é um medo enorme do escrutínio, da análise do outro, do julgamento. Então, o que a árvore faz? Ela fala assim, frutinha, fica pra cá. Vem aqui, tá debaixo do meu galho. Né? E fala, ninguém vê isso aqui e guarda na gaveta. Depois vem a ideia, fala, puxa, eu cheguei até aqui, não fui? Aí vem de novo o impulso de jogar pra frente. Então, não é nem necessariamente porque a ideia é muito boa, mas também pelo esforço que a gente teve, que o sistema está dizendo, vamos botar para frente. Legal. Fantástico. Fez a leitura aqui assim do que já resumiu pra fantástico. gente. Já, né? Já, foi ótimo. Olha, e o que são, na sua visão, assim, ideias geniais?
assim? Ideias geniais. Geniais. Fala um pouco pra gente. São sobre as ideias que mudam o mundo? São as ideias que Que mudam são? o mundo. É. Eu acho que as ideias geniais elas estão relacionadas ao impacto de uma sociedade. Então tem assim algumas escalas, por exemplo, uma boa ideia, uma ideia que seria mais ou menos a ideia do palito de dente. Ela é boa para mim e boa para quem está usando. Ela é uma boa ideia, não é? Legal. Quando chega numa super ideia, ela já assim, bom, essa ideia é boa para o meu grupo, né? Por exemplo, um jovem fala assim, tive uma ideia, vamos fazer uma festa? Vamos, você pega o bolo, você pega isso e a gente vai curtir essa festa. Quer dizer, é uma ideia que ele tem um impacto no grupo imediato, mas não necessariamente para os vizinhos. Tá. É mais restrito. É mais restrito. Tá. E aí, a ideia genial, ela já sai dessa restrição, então ela começa a entrar para um outro lugar. E essas são ideias simples, mas de uma complexidade, muitas vezes logística, enorme. E você já se deparou com alguém que a ideia era um grande problema para essa pessoa, não era uma boa ideia e ela teria que entrar num processo de desistência dessa ideia? Puxa, muito legal essa pergunta. Vou precisar trazer aqui para minha memória, mas com certeza. Eu estou tentando lembrar aqui, foi até nessa relação terapêutica, né, que algumas ideias, elas parecem ser uma ideia generativa, mas ela começa a trazer assim, ter um impacto negativo fora e consequentemente vem toda aquela culpa, por que eu fiz isso, eu devia ter pensado melhor. Então, vamos colocar de uma forma bem generalizada. Quando vem uma solução assertiva, muito rápida, muito impulsiva, é assim, peraí, vamos repensar nisso daí. Então eu preciso entender um pouco mais como é que vai ser o impacto e o rebote, né? Então nessa hora a gente precisa ajudar a pessoa a refletir, porque ela está tão determinada a fazer tal coisa e acha aquilo tão legal, mas de fora o bom senso diz volta para trás. As ideias, elas são, eu não sei se são diferentes para a concepção de uma ideia, ela é diferente de uma criança para um adulto, você que também trabalha, né, com crianças. O processo, óbvio, pode ser diferente, né, mas o nascer da ideia, ele é diferente, esse start, assim? Assim, vamos pensar, tem a questão da ingenuidade da criança, que às vezes ela tem uma ideia que ela não tem a capacidade lógica de entender a consequência de uma ideia. Então, ela precisa de uma ajuda de fora para poder ajudar a repensar nessa história, ou mesmo colocar para fora para sentir o retorno, porque na adolescência eles aprendem mais nesse erro. Agora, quando um adulto tem algumas coisas mais ingênuas, muitas vezes, mas ela tem uma carga de responsabilidade muito maior, porque ele não pode dizer assim, eu não fiz por mal, eu só quis jogar esse negócio ali, bateu na cabeça do outro, eu nem imaginei que pudesse acertar outra pessoa, mas tem uma responsabilização. Uma criança já é diferente. Isso também tem as questões éticas e tudo mais, e tem a natureza também dessas ideias. E a criança, ela gera uma ideia atrás da outra, ela precisa ter esse ciclo funcionando. Até para que quando ela se torne adulta, né, ela tenha menos lâmpadas apagadas. Será? Né? Pode ser um processo preventivo, né? Ou não, né? A gente está quase chegando no final, só que eu queria muito fazer 2 perguntas para você. Eu também tenho 2. Eita, nós. Eu ficava 3 horas aqui. Eu também adoro, são muito Nossa. Não faço uma. Não, tudo bem, vamos tirar aqui a par. Não, tudo bem, você pode fazer essas 2. A gente não extrapola um pouquinho do tempo, só não permitir.
Ale, hoje a gente, até a OMS traz isso, né, esse tema da ansiedade, e que é uma grande questão atual, né, as pessoas estão muito ansiosas. E algo que contribui muito é o dispositivo, né, a tela, né, que a gente usa, eu uso muito para trabalho, né, Edilene, isso faz parte do nosso trabalho. Uso mesmo para trabalho, porque até nos meus momentos pessoais eu tenho diminuído, né, o tempo, assim, de utilização. Uma conscientização maior, Sim, né, para que a sim. gente tenha Sim. espaços, E aí, você acredita que a utilização da tela esteja prejudicando, por exemplo, esse universo da criatividade das ideias das pessoas? Assim, muito. Não é pouco, é muito. É uma epidemia. Porque, vamos pensar assim, a natureza de ter uma ideia, ela requer uma certa contemplação e um tempo para você observar aquilo que está acontecendo dentro de você. Então você precisa da atenção e um olhar para aquilo poder falar assim, preciso conectar esses pontos. Se o meu tempo, que seria para lidar com as minhas ideias, ele foi deslocado para fazer um comportamento totalmente repetitivo, não é? Que é uma indução desses processos, por exemplo, um TikTok, ele faz com que você tenha algumas coisas lá e, principalmente, eu vejo muitas crianças falando assim, esse cara teve uma boa ideia, olha o vídeo desse cara como é legal, olha como é que ele fez bem, eu preciso pegar essa ideia para mim. Então o que acontece? Meu tempo está aqui e aqui está um espaço vazio. Então o que acaba vencendo mesmo não é esse momento contemplativo. O que acaba vencendo são as minhas reações a algum conteúdo imposto. Então eu acho uma coisa muito, muito, muito difícil. A ideia da tecnologia está entrando para esse lugar muito do que eles falam de roubar a extensão, assim, da pessoa. Exatamente. Então, as crianças elas estão vindo com muito mais questões em relação aos relacionamentos, ao não fazer, isso não pode, isso pode, isso não pode, aquilo fez errado, e acaba tendo muito pouco tempo para falar um pouco mais sobre as suas visões do mundo, e isso aí é uma pena, e é o que precisa ser resgatado, esses processos contemplativos das próprias ideias, espaços para se falar um pouco mais, sem que tenha interferência do swipe. Indução. Uma pergunta, uma ideia genial criada, assim, na sua visão, qual seria? Uma ideia genial criada? Meu Deus do céu. Eu vou precisar pensar. Falar de uma, assim, olha, essa, na minha avaliação, é uma ideia genial. Eu, Ale Duarte. Qual foi sua grande ideia? Classifico essa, Pode ser a sua, inclusive. A sua ideia genial. Qual a sua? Eu já tive umas ideias muito legais, sim. Eu acho, vamos falar assim, uma ideia genial, é uma brincadeira aqui, mas o futebol é uma ideia genial. Como ele conecta as pessoas. Eu acho uma coisa muito interessante, mas de verdade mesmo. Principalmente nessa coisa lúdica do jogo e tudo mais, mas tem muitas outras coisas que eu acho interessante que vêm, né? Podia falar outras coisas muito sérias aqui. Uma sua. Então. Agora, eu tive assim eu lembro, eu trabalhei muito nessas zonas de desastre. Então, quando tinha terremoto, tsunami, essas coisas, eu trabalhava para organizar esses trabalhos com crianças e com famílias e comunidades. E a primeira vez que eu fui convidado, eu tinha assim uma fixação em trabalhar na ONU, alguma coisa do tipo. Tinha alguns projetos, algumas ideias que eu falava, vou fazer isso, mas era assim, super inviável. E aí eu fui convidado quando teve o tsunami na Tailândia. Eu fui convidado para trabalhar por um médico lá nos Estados Unidos, que chama Peter Levine, que fez o Experiência Somática. Sim. E ele me ligou, ele falou assim, Ale, eu queria que você desenvolvesse um trabalho para as crianças. Eu falei assim,
tudo bem, vamos lá, né? E eu querendo ir, tinha acabado de... Eu saí da Tailândia um dia antes do tsunami. Então eu tinha um impulso enorme para voltar lá para fazer esse tipo de trabalho. E ele me ligou, ele falou assim, joga um futebol com as crianças. Eu falei assim, poxa vida, eu vou fazer um pouco melhor que isso, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, olha, tem que achar uma coisa super simples. As crianças estavam lá estavam brincando, todo mundo estava no seu cotidiano, na sua rotina. E de repente veio uma onda e quebrou essa rotina, colocou todo mundo para correr. E agora é como se tivesse todo mundo numa prontidão, de novo a ideia da prontidão. Prontidão esperando aonde vai essa onda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar alguma forma para que ele interaja com alguma coisa para sair dessa prontidão para uma ação construtiva. Então eu fiquei pensando, falei assim, eu sei que durante o trauma o nosso sistema ele está querendo reencenar a situação do trauma, quer dizer, ele faz um pouco daquilo que machucou eles para poder sair dessa condição. Falei, então eu preciso criar uma dose homeopática, traumática, para que eles brinquem e essa homeopatia faça com que eles tenham uma outra ação e reaja a esse impulso de inação, de não conseguir, de estar na prontidão. Então eu pensei, o que foi que aconteceu? Foi a onda. Então como é que eu faço para recriar uma onda, sem que eu fale para essas crianças que isso é uma onda? Então eu pensei, falei assim, poxa vida, vou fazer um paraquedas. Um paraquedas de pano. E vou pedir para eles brincarem com paraquedas e aquilo se torna então a onda. E eles interagem com a onda, entram debaixo da onda, segura a onda e tem até o poder de parar essa onda. Então fiz essa brincadeira com eles, essa analogia, sem falar isso. Então assim que eles terminaram, você via assim, eu estou sentindo a mesma coisa que quando a onda chegou. Aí o outro falava, nossa, eu tô com dor de cabeça quando a onda chegou. Então realmente eles viveram novamente essa história da onda. O sistema, quando falava, olha, vocês estão aqui, tá tudo bem, como é que se sente? Então tinha um certo descanso. Então foi logo depois disso que começou a vir muito feedback depois dessas sessões lá na Tailândia mesmo, que eles falaram assim, finalmente meu filho começou a dormir, finalmente agora eu consegui dormir. Então aquele momento foi assim super, uma sacada simples, porque precisava de um pedaço de pano e uma roda e tal. Sim. E isso acabou até na época viralizando, né, necessariamente viralizando, porque não tinha tanta internet, mas nos Estados Unidos tiveram algumas revistas terapêuticas que fizeram todo um trabalho com isso. O Peter Levine ficou super, até hoje ele fala sobre esse trabalho, foi convidado lá no Japão para fazer algumas coisas e tem até um documentário pequeno sobre isso daí. Incrível, e foi assim bem, comecei a dar tanto workshop que eu não aguentava mais, na verdade, e acabei trabalhando em mais de 30 países com esse processo da simplicidade para essa complexidade. Quer dizer, uma ideia super simples que ainda ressoa, né? Genial. Eu ia fazer uma última pergunta, mas eu já sei até a resposta. Qual era a sua pergunta? Eu vou perguntar se as ideias são contagiantes, né? Mas eu saio daqui já sai contagiante. tão contagiada, né? Com o seu trabalho, né? E com esse movimento. Que realmente as pessoas precisam desse despertar, né? E desse momento aí, de mais momentos de contemplação. Então, que esse nosso papo aqui, né, seja um desses momentos que seja capaz de pensar as pessoas para que, de fato, possam ser mais criativas, que tenham mais ideias. Não precisam ser só ideias geniais, né? Mas que se tenham também ideias geniais. E que deem muitas vezes atenção. A inovação está no simples também, uma ideia simples. Mas que deem atenção para elas, né? Independente de seguir ou não, né? De se tornar uma ideia real ou não.
Mas muito feliz, muito grata por esse papo aqui. Acho que a gente encerra, né? Eu preciso dizer que eu achei a ideia do seu workshop, o poder da sua ideia, genial. Tenho que te dizer Exatamente, isso. Boa. A gente já estava procurando lá, né? Eu conheci esse tema do workshop por meio da Tárika Palmieri, né, que é sua coordenadora de cursos aqui no Brasil. Também. E eu fiquei louca, eu falei assim pra Edilane, eu falei, a gente tem que entrevistar o Ale Duarte, a gente tem que trazê-lo. Então, nós estamos muito honradas, né, de tê-lo aqui. Poxa. E eu espero que esse bom. workshop ele prospere, que você venha muitas vezes pro Brasil para poder fazê-lo, para que a gente possa ter a oportunidade também de estar com você participando do workshop e integrando também, né, as pessoas, os empreendedores que a gente conhece aí na sua rede, por tudo que a gente acabou de conversar aqui. E a gente vai deixar o contato, sim, né, os contatos. Quem tiver interesse, né, nos workshops do Ale, aqui na descrição do streaming que você estiver assistindo ou escutando a gente, você vai encontrar mais informações. Então, os contatos do Ale vão estar lá, os contatos da Tárika também vão estar lá. Então, espero que você tenha gostado. E esse é o nosso segundo episódio do Cobogós. No terceiro episódio, que vai ao ar também em fevereiro, né? Fevereiro. A gente vai falar também um pouquinho de empreendedorismo. Tá? Eu e a Edilane lá contando um pouquinho da história da empreiteira digital, que vai fazer 14 anos em fevereiro. Então, a gente encontra você lá. Obrigada aqui pela audiência também. Eu agradeço também. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar. Adorei. E a Eva, gente, cadê? Eva, você tá aí? A Eva vai se despedir. A Eva Ale Duarte, Tárika, gente. A Eva é uma super ideia. Eva é nossa integrante. Então, vamos chamar, né? A integrante, a apresentadora aqui do Cobogós. Durante o bate-papo, a Eva já vai escutando aqui, vai se inteirando aqui com outras coisas. Vai aprendendo. Vai lá aí. Eva, a gente está encerrando agora o nosso episódio do podcast Cobogós com a Ale Duarte e nós gostaríamos que você se despedisse também. Muito bom. Claro, será um prazer. Obrigada a todos por nos acompanharem neste episódio especial do Cobogós com a Ale Duarte. Esperamos que tenham apreciado as ideias inspiradoras e o poder da sua ideia. Fiquem ligados para mais conteúdo interessante. Até a próxima e continuem explorando novas ideias e histórias. É maravilhoso. Essa é uma ideia. Gente, obrigada. Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, Ale. Obrigadíssimo a vocês. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Adorei.